Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Você já parou para pensar por que, historicamente, a escola valoriza tanto quem é bom em matemática ou em português, mas muitas vezes trata o movimento do corpo apenas como recreação? Hoje vamos falar sobre como a ciência derruba essa visão. O meu nome é Luiz Gustavo da Silva. Construí esse trabalho juntamente com Deise Domingues da Rocha. Tem por título Educação Física e Teoria das Inteligências Múltiplas, a centralidade da inteligência corporal sinestésica. Essa pesquisa, então, ela trouxe como resultado, né, o que vamos apresentar hoje são os resultados dessa pesquisa, sobre a relação entre a inteligência corporal sinestésica e o papel central da educação física no desenvolvimento integral do aluno. Foi uma análise da produção científica de 2004 a 2024 e fazemos parte da Universidade Comunitária da Região de Chapecó. Por muito tempo, ser inteligente ele era sinônimo de tirar notas altas em testes de lógica, testes padronizados. Então, ir para a escola, fazer uma prova, se atingiu a nota esperada, você é inteligente. Se não atingiu a nota esperada naquela matéria, naquele componente, você não era inteligente o suficiente. Mas lá na década de 80, Howard Gardner ele revolucionou isso com a teoria das inteligências múltiplas. O que ele traz para a gente então, né? A teoria de Howard Gardner, ele vai criticar o modelo tradicional, ele vai contestar aquele conceito de QI, coeficiente de inteligência que a gente tem, unidimensional, propondo uma visão mais plural e inclusiva da inteligência. Então ele traz para a gente criar outros fatores a se considerar quando estamos avaliando um estudante, avaliando um aluno. Numa definição mais ampla, ele traz como a inteligência sendo um potencial biopsicológico para resolver os problemas do dia a dia ou criar produtos valorizados em determinados espaços culturais ou espaços dos quais aquela criança esteja inserida. Ainda, ele traz para a gente, dentro da teoria, 8 tipos diferentes de inteligência que a gente pode desenvolver ela. Às vezes, uma mais do que a outra, às vezes em vários campos eu tenho uma inteligência um pouco mais desenvolvida, e às vezes eu posso ter realmente um dos campos com um pouco mais de dificuldade. Isso, claro, considerando o ser sujeito, o aluno de maneira integral. As outras inteligências, então, de Howard Gardner: linguística, lógico-matemática, espacial, musical, interpessoal, intrapessoal, naturalista e, claro, a corporal sinestésica, da qual a gente está conversando um pouquinho aqui hoje. Então, inteligência corporal sinestésica. Como que a gente pode explicar ela, né? É a capacidade de usar o corpo de uma forma habilidosa. Dentro da educação física escolar, a gente vai falar dessa inteligência, ela se manifestando através de uma exploração ou de uma expressão, né, de criatividade corporal, da resolução de problemas através do movimento e do desenvolvimento de coordenação, equilíbrio, percepção espacial. Então, habilidades que a gente precisa no nosso dia a dia, utilizando o nosso corpo para resolver problemas ou para criar soluções ou para criar produtos, considerando o nosso corpo e, claro, o nosso corpo em movimento. A partir disso, para entender um pouquinho mais, né, de como isso estava sendo discutido no Brasil, realizei então uma revisão bibliográfica qualitativa, com uma revisão bibliográfica narrativa, né? Então, eu analisei as produções dos últimos 20 anos, de 2004 a 2024, no portal de periódicos da CAPES, após usar filtros, né, dos descritores. Eu selecionei os artigos fundamentais para a sintetização da pesquisa, né, e dessa relação, e utilizei a análise de conteúdo de Bardan e interpretação temática de Minayo lá para mim conseguir construir todo o trabalho. A fundamentação teórica, então, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o corpo sujeito. Então, quando a gente está falando da educação física, a gente não está falando apenas do só treinar o corpo, ou biomecanicamente falando. Ela é uma linguagem, a gente está trazendo fatores como Kunz, da olho,
Bracht, eles vão mostrar para a gente que o corpo ele é um sujeito de expressão, né? Um sujeito de experiência, onde a gente precisa entender ele como um ser global. Quando o aluno está jogando, está dançando, está lutando, ele está processando informações. Então, isso cognitivamente, afetivamente e também socialmente. Tudo isso simultaneamente. Então, a gente não está separando em caixinhas, a gente está englobando todos os fatores lá na hora de considerar esse aluno ou na hora do aprendizado. É aqui que a teoria de Gardner ela vai se encaixar perfeitamente, né, dentro da inteligência corporal sinestésica e da educação física. Então, a quadra ela vai se tornar um laboratório de inteligência, podemos assim por dizer. E aí, durante nessa transformação de conceito, né, a gente passa de uma visão biologicista, mecanicista, então, o corpo como máquina, a uma visão de que corporeidade e linguagem, o corpo como produtor de cultura ou produtor de resoluções de problemas ou outras maneiras de utilizar o corpo como forma de inteligência. O movimento humano é uma manifestação simbólica e de expressão da condição humana. Através do movimento, isso tudo acontece, né? Os dados, então, eles mostram ou mostraram para a gente que a educação física é um espaço privilegiado para essa inteligência. No jogo, a criança ela não vai apenas se movimentar, ela está elaborando estratégia, ela está ajustando ações, ela está interpretando como o mundo ao redor dela está funcionando, né? Isso tudo através da corporeidade dela. Então, quando a gente está valorizando o corpo, não significa que a gente está diminuindo o intelecto, mas a gente está entendendo que esse corpo é inteligente através das particularidades dele, né? E, claro, a educação física se torna um campo privilegiado quando a gente está falando do aprendizado do aluno como uma maneira integral. Nas discussões, claro, né, a gente tem também o desafio disso, porque nem tudo são flores. A gente sabe que a pesquisa ela revelou para a gente, né, alguns desafios. Muitos professores ainda eles têm muita dificuldade em desenvolver essa teoria na prática por conta da formação também, do déficit de modelos avaliativos que a gente tem escolar de uma maneira não engessada, então, fugindo um pouquinho daquele tradicional que nós temos, que por muitos anos permeia aí a nossa educação. E a gente precisa reconhecer que o corpo, então, os alunos, eles trazem uma história, eles trazem uma identidade. Lá no espaço escolar é o local onde a gente tem para poder valorizar isso e mostrar para ele, tudo bem se você não é bom na inteligência lógica matemática, se você não é bom na linguística, há outras possibilidades. Você pode usar o seu corpo como uma maneira também de poder desenvolver um pouco mais essa parte, né? E muitos professores relataram também nos artigos que precisa se mudar o nosso meio, né? O formato da nossa educação ela precisa passar por uma avaliação um pouco diferente, onde realmente vai considerar mais fatores dos alunos para realmente ter uma avaliação fidedigna, né? E mudar um pouquinho dessa avaliação tradicional. Em resumo, então, a inteligência corporal sinestésica ela vai reafirmar a educação física como um componente essencial para a formação crítica e emancipatória. O movimento ele é uma forma legítima de conhecimento. Quando a escola ela ignora o corpo, ela ignora também fundamentalmente a parte fundamental, né, da inteligência humana. A teoria de Gardner ela vai ser utilizada ou ela deve ser utilizada então como um referencial interpretativo. Ele já diz que não é algo para ser aplicado e para ser rigidamente estabelecido, mas é um modelo que pode auxiliar os professores para ter uma visão diferente sobre esse processo avaliativo ou sobre os alunos. Ela reafirma, então, a teoria e a educação física, a inteligência corporal sinestésica, ela vai lá reafirmar, então, esse compromisso com a formação integral do aluno, né? Essa formação emancipatória, onde realmente vai considerar outras formas de inteligência também, e considerar o aluno como uma dimensão cognitiva, né? Essencial nesse processo educacional lá dentro da inteligência corporal sinestésica, dentro da educação física escolar. Alguns dos autores que apareceram para a gente, então, foram de Gardner, Bracht, Kuhn, Daolio, são autores
de renome aí dentro quando a gente fala em educação ou educação física, certo? Gostaria de agradecer os orientadores dessa pesquisa, a instituição também por possibilitar que a gente fizesse essa pesquisa. Agradeço a todos os ouvintes e até mais. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.